está começando o Opinião Pernambuco. Eu sou Ariana Pacheco e o nosso tema de hoje é o transporte ferroviário brasileiro. O Brasil hoje conta apenas com cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias e, desse total, um terço está inutilizado. Então, para falar sobre essa realidade do transporte ferroviário brasileiro e sobre quais os desafios ele vem enfrentando ao longo da história, a gente convidou Maurício Pina, membro titular das Academias Nacional e Pernambucana de Engenharia, e Ricardo Chaves, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. Só lembrando que o Opinião também vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, na Rádio Universitária FM 99.9 e na Rádio Paulo Freire AM 820. Ricardo e Maurício, antes de mais nada, sejam bem-vindos aqui ao Opinião Pernambuco. Muito bom receber vocês. E para a gente iniciar essa nossa conversa, Maurício, o que é que explica o Brasil ter um número tão reduzido de ferrovias? São aí 30 mil quilômetros. Vamos um pouquinho retroceder no tempo. Inclusive, Ariane, eu gostaria também que você destacasse, eu fui professor da Universidade Federal de Pernambuco, muita honra e orgulho, durante 44 anos e meio. Aposentei-me há 2 anos atrás, em 2019, mas tenho isso com muito orgulho. E, veja, o meu colega é de Ricardo, o professor Ricardo, lá de Economia. Veja, o Brasil iniciou a sua construção de ferrovias no século XIX. A primeira ferrovia construída no Brasil foi no Rio de Janeiro, aquela história de Irineu Evangelista de Souza, de Mauá, que construiu exatamente uma ligação que vai da Praça Mauá, ali nas imediações da Baía de Guanabara, até a Serra Estrela da Serra, Serra Estrela, perdão, a caminho de Teresópolis, de Petrópolis, perdão, a caminho de Petrópolis. Então, essa ferrovia foi a primeira ferrovia no Brasil. Foi um investimento feito por Irineu Evangelista de Souza. E Pernambuco aí tem um particular. Pernambuco foi o primeiro estado do Nordeste e o segundo do Brasil a ter ferrovias, porque o governo imperial havia concedido a uma empresa a construção de uma ferrovia que ligasse o Recife até o São Francisco. E o primeiro trecho dessa ferrovia que foi inaugurado foi exatamente o trecho que vai até o Cabo de Santo Agostinho. Então, o imperador Dom Pedro II esteve aqui no Recife, na nossa cidade, aqui em 1858, para inaugurar o trecho de 31,5 quilômetros que liga o Recife ao Cabo de Santo Agostinho. E as ferrovias no Brasil tiveram o seu apogeu exatamente desse período, de meados do século XIX até cerca de 1920. A partir daí, por conta do incremento que passou a haver do setor rodoviário no Brasil, veio a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, com dificuldade de obtenção de peças e de reposição para o material rodante é exatamente locomotivas e vagões, e o forte impulso que foi dado ao setor rodoviário no Brasil, as ferrovias entraram em declínio. Esse número que você citou, Ariana, está corretíssimo. O Brasil hoje tem 30 mil quilômetros de ferrovias. E eu vou fazer aqui uma declaração estarrecedora. O Brasil hoje tem menos ferrovias do que tinha há 100 anos atrás. Ou seja, ao invés de evoluir, nós involuímos. Temos menos ferrovia do que tínhamos, porque vários ramais foram erradicados. Se tem aqui alguém de Garanhuns, aí se lembra do ramal de Paquevira, que havia, que foi, os trilhos foram arrancados. E hoje, aqui no Nordeste, a situação, particularmente aqui em Pernambuco, é deplorável com relação ao setor ferroviário no Brasil, que eu poderei abordar isso mais na frente. Nós hoje não temos um trem sequer de carga circulando mais no nosso estado, quando Pernambuco foi o segundo estado do Brasil a ter ferrovias. Por conta de tudo isso que acabamos aqui de expor, com relação ao forte impulso que teve o setor rodoviário no Brasil e a dificuldade de que nós tivéssemos realmente um setor ferroviário bem estruturado. É imperdoável o Brasil ter tão poucas ferrovias. Se nós fizermos qualquer comparação com países de extensão territorial próximas, nós vamos ver a enorme distorção que nós temos aqui em termos de densidade de malha ferroviária. É verdade. E aí, Ricardo, pegando um pouco isso que Maurício falou, né? Hoje somente 20% do transporte de carga no Brasil é feito através de ferrovias. E aí, se a gente fizer uma comparação, né, com outros países de extensões continentais, aí, por exemplo, os Estados Unidos, que
hoje transportam mais de 40% das suas cargas através de ferrovias. Qual é o reflexo disso na economia brasileira? Olá, meus amigos, Ariana, um prazer estar com você aqui, meu colega Maurício Pina e os ouvintes da TV Universitário. Olha, tem algumas perguntas que meus alunos me fazem e que, infelizmente, eu não tenho resposta, e eu acredito que o Maurício também deve ter se confrontado com uma pergunta desse tipo. Por exemplo, por que o Brasil, um país continental, nunca se importou, nunca investiu no transporte, no modal ferroviário? Você bem disse, Ariana, os Estados Unidos têm 10 vezes mais ferrovia do que o Brasil, funcionando, tudo funcionando, né? A consequência de nós termos, vamos dizer assim, não termos tomado essa medida estratégica ao longo de nossa história é que o custo do Brasil vai lá para cima. O custo do Brasil é muito grande. Então, você transporta a produção agrícola e o transporte de pessoas também, que praticamente não existe no transporte ferroviário, o custo é muito elevado. Eu me lembro de ter visitado o sul do Piauí, uma região de soja, né, e os agricultores falarem para mim assim, professor, da porteira para dentro da fazenda, nós somos tão competitivos quanto os americanos. Nós enfim, temos nos igualamos ao que existe melhor no complexo da soja, mas da porteira para fora é um desastre, porque nós carregamos o nosso produto de caminhões numa estrada esburacada, né? E aí, você sabe, o Brasil perde competitividade, né? Então, eu não sei, eu não entendo por que o Brasil, um país de dimensão continental, não tomou isso como uma estratégia, né? E o Maurício tem razão, de lá para cá vem piorando, né? De lá para cá vem piorando. Isso é muito grave, né? A Rússia, o Canadá, a Austrália, a Índia, que é um país, talvez também do Nordeste, tem quase 70 mil quilômetros de estradas, né? Enfim, nós não tomamos essa decisão, da mesma forma porque nós não tomamos decisão de educar o nosso povo, né? Então, tem uma série de decisões estratégicas que o Brasil não tomou e meus alunos me perguntam e eu fico sem saber um pouco por quê, né? Simplesmente porque foi decidido não fazer isso, né? Realmente o fato de a gente não ter apostado nesse modal ferroviário, e também tem as hidrovias e tem outros modais que o Maurício sabe bem, que também nós não apostamos, né? E, basicamente, o Brasil, a grande maioria do transporte de carga é feito de forma por via rodoviária, que é muito caro, né? E só para complementar, Ariana, não só a nossa malha é muito pequena, como ela é muito concentrada no Sudeste, né? Quer dizer, o resto do Brasil praticamente não tem nada, né? Eu posso estar enganado dos números, mas 45% a 50% de todas as vias férreas estão no Sudeste, né? Está concentrado lá. Quer dizer, então, num país de dimensões... Só para dizer, o Brasil é maior do que os Estados Unidos se você não considera o estado do Canadá, do Alasca, né? Tirando o Alasca, o Brasil é maior do que os Estados Unidos e tem 10 vezes menos ferrovia do que os americanos. Então, eles são mais competitivos, conseguem colocar soja, milho, algodão lá fora a preço mais barato, porque o modal, vamos dizer assim, ferroviário faz com que os custos sejam mais baixos. Maurício, além dessa questão econômica, né, quais são as outras vantagens do transporte ferroviário? Pelas dimensões continentais que o nosso país possui, nós podemos realmente considerar que a matriz de transporte brasileira é inteiramente distorcida. Você bem citou que hoje no Brasil apenas cerca de 20% das cargas são transportadas por ferrovias, mais de 60% por rodovias. E aqui em Pernambuco a situação ainda é mais complicada. Em 2002, coordenei aqui no estado a elaboração do Plano Logístico de Pernambuco. E naquela época, Pernambuco tinha 84% das suas cargas transportadas por rodovias. Havia uma participação ainda muito pequena das ferrovias, que hoje não mais existe essa participação. Hoje é zero a participação do transporte ferroviário de cargas em Pernambuco. E as consequências disso são muito danosas. Eu vou dar um exemplo bem típico. Nós temos aqui no estado uma região de grande potencial econômico, o professor Ricardo deve conhecer, que é o Polo Gesseiro do Araripe. Aqui em Pernambuco existe a maior reserva de gipsita do Brasil, uma das maiores do mundo.
95% do gesso consumido no Brasil vem aqui de Pernambuco, daquela região do Polo Gesseiro, a região ali de Araripina, e o seu entorno, os municípios em torno de Araripina. Pois bem, o transporte desse gesso da gipsita, porque o gesso é um produto que tem muita versatilidade de uso. O gesso é um produto utilizado na engenharia, na construção civil, é um produto usado na medicina, é um produto usado na agricultura para correção de pH de solo. O gesso tem muitas aplicações. Então, de maneira assim, inadmissível, sai um caminhão de gesso, um caminhão carregado de gesso, ali da região de Araripina, e vai para o centro-oeste, para o setor agrícola. Isso é uma verdadeira assim, distorção, porque o frete, muitas vezes o frete que se paga por essa carga é maior do que o valor da carga, porque o material é um produto de baixo valor agregado. E Pernambuco tem o dissabor de ter aqui a seguinte situação: a Espanha também produz gesso. A Espanha consegue colocar aqui em Pernambuco o gesso atravessando todo o Oceano Atlântico até chegar aqui, mais barato do que o gesso pernambucano. Isso é algo inadmissível e que compromete a região lá do Polo Gesseiro, que a economia daquela região vive em torno da exploração da gipsita, da produção de gesso e produtos derivados a partir daí. Então, esse é um exemplo bem típico de como um setor econômico importante para o Estado, importante para o país, é um gesso de inigualável pureza, 95% de pureza, e a sua produção fica comprometida por uma questão logística, a questão do escoamento. No projeto da Transnordestina, a ligação Eliseu Martins, Salgueiro, Salgueiro-Suape e o ramal Salgueiro-Pecém, havia um ramal também que iria atender mais especificamente o Polo Gesseiro do Araripe, que passa junto ali a essa região do Polo Gesseiro. Isso seria um grande dinamismo para aquele setor. As razões já foram aqui expostas, já foram apresentadas. A partir da década de 50, principalmente, o Brasil fez uma clara opção pelo rodoviarismo. No governo de Juscelino Kubitschek, ele incentivou a indústria automobilística brasileira e, a partir daí, já na década anterior, na década de 40, em 1946, foi criado o Fundo Rodoviário Nacional, que destinou recursos para a construção e manutenção de rodovias no Brasil, e, a partir daí, o Brasil tomou um caminho muito claro com relação às suas rodovias e abandonou as ferrovias. Hoje, em Pernambuco, nós temos as 3 linhas sem utilização, sem carga. Uma que vai até Sousa, na Paraíba, que é a linha norte, a linha centro, que vai até Salgueiro, e a linha sul, que vai até Propriá, e, na verdade, se estende até o sul do país, desde a década de 70, quando foi construída a ponte ferroviária sobre o São Francisco, ligando Propriá, em Sergipe, a Porto Real do Colégio, em Alagoas. Então, tudo isso está ao abandono, isso é inadmissível. Maurício e Ricardo, chegou a hora da gente fazer um primeiro intervalo aqui no Opinião, mas daqui a pouco a gente volta para continuar essa nossa conversa sobre o transporte ferroviário brasileiro. Até já! Voltamos para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Eu sou Ariana Pacheco e o nosso tema de hoje é o transporte ferroviário brasileiro. Aqui comigo, Maurício Pina, membro titular das Academias Nacional e Pernambucana de Engenharia, e também, que ele me pediu no bloco anterior, professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco. E também eu estou conversando com Ricardo Chaves, professor do Departamento de Economia da UFPE. Só lembrando que o Opinião Pernambuco também vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, na Rádio Universitária FM 99.9 e na Paulo Freire AM 820. Ricardo, a gente no bloco anterior encerrou, com o Maurício falando um pouquinho sobre essa realidade do transporte ferroviário aqui em Pernambuco. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de exemplos, vamos falar da Transnordestina. Qual vai ser o impacto de um empreendimento como esse, quando ele estiver pronto? Qual vai ser o impacto econômico aqui para Pernambuco? Quais seriam os setores que seriam mais beneficiados? Olha, o impacto, de uma maneira geral, para o Nordeste, ele é muito grande. A Transnordestina é muito importante, justamente porque o Nordeste é muito carente
de logística, né? E a Transnordestina, o Maurício pode falar melhor que eu, mas ela é como se fosse um T, né? Vem lá do sul do Piauí, chegaria até, cortaria Pernambuco e sobe em direção ao Porto de Pecém. Isso, para todos os estados do Nordeste, seria muito interessante, porque você poderia ligar os arranjos produtivos que vão estar em torno da Transnordestina até os ramais, ou, enfim, e daí a produção escoar, né? Eu imagino, por exemplo, que Petrolina, que é o maior produtor o maior produtor de manga, não é bem Petrolina, mas naquela região do submédio, São Francisco, é o maior produtor de manga do Brasil e um grande produtor de uva de mesa, hoje produz cana, né? Açúcar e uma série de produtos, né? Uva, vinho, está produzindo muitos vinhos, enfim. E todo o escoamento realmente majora demais produtos. Só para você ter uma ideia, a uva orgânica sem caroço, que você consome na Alemanha, ela vem de avião de Petrolina, né? Você imagina o preço da logística para essa uva chegar lá na mesa de um alemão, né? Quando ela podia sair, vamos dizer assim, de via férrea e embarcar um container, num navio, etc. Enfim, então é muito importante, não só para o agronegócio, mas para os demais setores, né? De Pernambuco, do estado de Pernambuco e também da região Nordeste. Quanto mais logística, melhor. A Transnordestina, quantos anos a gente vem falando de Transnordestina, né? Já vem de muitos, acho que início dos anos 2000, começa os primeiros, ou final dos anos 90, o Maurício pode dizer melhor, começa as primeiras discussões, os planos, e todo o governo de lá para cá vem prometendo, inclusive esse de agora, inaugurar, completar e tal. E a última notícia que tivemos, que não foi boa para Pernambuco, né, que a parte, eu posso dar, não sei se o nome é ramal, mas o Maurício vai dizer que vai até o Porto de Suape, ele ficou fora dessa última decisão do governo, né, de completar a Transnordestina. Enfim, então eu lhe diria, Ariana, que a importância é muito grande, porque quanto mais barata a logística, né, menores os custos e ganha o produtor, tem um lucro maior, e o consumidor acaba consumindo o produto mais barato. E nós nos tornamos mais competitivos no mercado internacional. Maurício, você quer complementar? Gostaria sim. Veja, a Transnordestina é uma obra muito importante, não apenas para Pernambuco, para todo o Nordeste. Essa obra da Transnordestina, vejam como são as coisas. A gente costuma brincar assim, dizendo que aqui no Nordeste, brincar no sentido assim de achar algo interessante dizer isso, mas é lamentável dizer que aqui no Nordeste as obras são contadas em décadas. Quando a gente fala aqui de uma obra do Nordeste, vai dizer que vai fazer em alguns anos, fala em décadas. E no caso da Transnordestina é ainda mais complicado, porque em 1847 o imperador Dom Pedro II solicitou à sua equipe de governo, no governo imperial, que estudasse uma ligação do sertão do Nordeste até o litoral. Foi o primeiro sinal da nossa ferrovia Transnordestina. Ela é considerada a mais antiga obra inacabada do país. E o que é que acontece? Na década de 50, ela voltou à tona, e foi, quando chega agora mais recentemente, a Transnordestina aí, ela está hoje com o seguinte impasse. A obra foi iniciada na cidade de Eliseu Martins, no Piauí, que é a região do Cerrado piauiense, que produz muitos grãos, soja, e segue o trecho até Salgueiro. Eu prefiro não usar a expressão ramal, porque ramal em ferrovia é uma ligação secundária de uma via principal. Então, quando a gente fala ramal de Suape, a gente está dizendo que o trecho que vai até o Ceará é o principal, quando nenhum dos dois, quer dizer, os dois têm o mesmo grau hierárquico, a ligação Salgueiro-Pecém e a ligação Salgueiro-Suape. Só que a ligação Salgueiro-Suape é uma ligação mais curta do que a ligação Salgueiro-Pecém. E, por, digamos assim, razões outras, que caberia até um debate só para tratar desse assunto, terminou sendo anunciada a construção do trecho Salgueiro-Pecém e não a construção, pelo menos por enquanto, durante um bom tempo, do trecho Salgueiro-Suape. Acontece que agora, no mês de setembro, houve um grupo empresarial que tem exatamente a propriedade de uma grande jazida de minério de ferro magnetítico na região de Paulistana, no Piauí,
com mais de 1 bilhão de toneladas de reservas conhecidas, que se interessou em construir o trecho até Suape. Isso foi uma notícia boa para Pernambuco, muito boa para Pernambuco. Agora, isso depende de outros fatores. Por exemplo, o trecho de Eliseu Martins até Salgueiro é de uma concessionária, que essa concessionária, desde 97, ela ficou detentora da malha ferroviária do Nordeste, que pertencia à Rede Ferroviária Federal, e bem como do trecho de Salgueiro a Suape. Nós ficaríamos com a outra concessionária na ligação Salgueiro-Suape. Acontece que isso não é coisa tão fácil assim de ser resolvida, porque seriam o mesmo trecho de Eliseu Martins até Salgueiro seria operado por 2 concessionárias. Isso depende da concessionária, que, no caso, é a concessionária que está com essa concessão desde 97. Aliás, eu dei até uma entrevista recente à revista Algo Mais, em que eu defendi veementemente, nessa revista, que deveria ter sido decretada a caducidade da concessão que foi dada a essa empresa, porque ela descumpriu completamente o contrato de concessão. Para vocês terem uma ideia, para que todos tenham uma ideia, quando, em 1997, foi assinado o decreto concedendo essa malha ferroviária do Nordeste à CFN, nós tínhamos aqui em Pernambuco 3 trechos, as 3 linhas, a linha centro, a linha norte e a linha sul. Hoje, nada mais existe aqui em Pernambuco. Em ano de 2000, em agosto de 2000, houve uma enchente na Mata Sul que destruiu uma ponte ferroviária, e até hoje essa ponte ferroviária não foi recuperada, então não temos mais trem com a ligação com o sul. O trecho até Salgueiro está completamente abandonado, inclusive vários quilômetros de trilho já foram furtados, casas foram construídas em cima da linha do trem, como em Gravatá, em Caruaru, e a linha norte também sem operar. Isso é algo absolutamente inadmissível. Nós esperamos que essa questão venha a ser resolvida e que Pernambuco tenha o seu direito à ligação ferroviária, porque o Porto de Suape depende fundamentalmente dessa ferrovia para que possa alcançar os resultados que todos nós pernambucanos esperamos. A gente entrou nos últimos 4 minutos de programa, mas eu vou fazer mais algumas perguntas rapidinho para vocês. Ricardo, de uma maneira geral, o que significa para um país investir em transporte ferroviário? O que se desenha aí no sentido de nação? Ariana, significa muito. Significa, por exemplo, você reduzir os custos da sua economia, né, das suas exportações e os custos internos, inclusive, né? O produto agrícola, eu falo que é um pouco a minha área, mas o produto agrícola é um produto totalmente volumoso, né? Então, ele é um produto que o transporte é muito caro, diferente de você transportar chip de computador, que pode ser de avião, não tem problema nenhum. O produto do agronegócio, normalmente, então, ele precisa de um modal que reduza os custos para que as pessoas possam consumir alimentos baratos e lá onde é produzido, os fazendeiros, os produtores, consigam também ter um lucro que se mantenha no negócio. Então, é muito importante. E eu termino só lhe dizendo o seguinte, essa questão dos transportes, da logística, da educação, de todos os setores no Brasil, onde a gente hoje está vendo problemas e deficiências, é a questão de decisão política, né? No dia que o Brasil resolver, ele vai decidir, vai construir uma logística que impulsione o seu desenvolvimento, né? E da mesma forma que vai construir escolas, que vai educar seu povo, etc. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama em economia de desenvolvimento econômico, planejamento do desenvolvimento econômico. Então, eu não vejo a questão da ferrovia isoladamente. Eu vejo o seguinte, o Brasil precisa tomar uma decisão de desenvolvimento de uma maneira geral, com todos os seus aspectos, educação, saúde, segurança, logística, ciência e tecnologia, etc., etc. Então, não é só para terminar, não é só da questão da logística que nós estamos ruim, não. Eu diria que isso é uma coisa transversal. Então, nós precisamos melhorar e muito em todos os setores. Maurício, entramos no nosso último minuto de programa e eu queria saber quais são as perspectivas, assim, o que é que se vê aí no futuro com relação ao transporte ferroviário brasileiro? São boas perspectivas? O Brasil precisa mudar urgentemente a sua matriz de transporte. No âmbito da Academia Nacional de Engenharia, no momento eu presido o Comitê de Logística da Academia Nacional, e nós estamos desenvolvendo estudos para apresentar ao governo federal no sentido de, em curto prazo, mudar essa matriz para que o transporte ferroviário possa ser mais atuante. Afinal de contas, as ferrovias se constituem exatamente
num modo que permite o transporte de grandes volumes, grandes cargas, a grandes e médias distâncias, o que é o caso de um Brasil de dimensões, de um país de dimensões continentais como o Brasil. Então, o Brasil realmente precisa mudar esse perfil da sua matriz e, para isso, é necessário realmente que essa infraestrutura de transporte tenha a sua direção modificada no sentido de que o setor ferroviário passe a ser mais favorecido. Ricardo e Maurício, muito obrigada, viu, pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Nós aqui agradecemos pela participação. De minha parte, eu me considero muito agradecido de ter participado aqui desse programa. Também, muito obrigado. Um abraço, Maurício. Um abraço, Ariane. Um abraço, Ricardo. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até o fim do programa. Essa foi a minha última participação no Opinião. Até uma próxima.